Salve família, como é que vocês estão? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou trocar uma ideia por que, vocês deveriam começar a aprender e a estudar Framer, tá? Eu já trabalho com lançamentos há mais ou menos 5, 6 anos. Eu comecei com lançamentos de verdade em 2019, mas com design eu trabalho desde 2016, 17, enfim. E nesse período, em algum momento, eu comecei a oferecer landing page para os meus clientes, né? Quando eu comecei a trabalhar com lançamentos, eu basicamente fazia KV, identidade visual do lançamento, do produto, os criativos, né, que são anúncios, e eu não fazia landing page. Quando eu entendi que a partir do momento que eu começasse a entregar landing page para o cliente também, meu faturamento meio que ia dobrar, porque, se eu não me engano, 2020 e 2021, eu cobrava 3,5 para entregar o material do lançamento, que era criativo, identidade visual, do lançamento e do produto que ia ser vendido, né? E aí sempre o cliente contratava um web designer para fazer tanto o layout quanto a implementação, né, da página, tanto da página de captura, página de vendas, página de obrigado, enfim. E aí quando eu entendi que se eu começasse a oferecer esse serviço também, eu sairia de um valor de 3.500 para um valor de 7, 6, 7,5, 8, 10 mil reais por projeto, eu comecei a cobrar, enfim, eu comecei a fazer também landing page e cobrar por esse serviço, né? O que acontece é que por muito tempo eu nunca me importei e nunca me interessei de aprender a implementar. Um construtor que é bastante famoso no nosso mercado hoje é o WordPress, né, onde você assina ali o WordPress e também tem que comprar o Elementor, que é o construtor de páginas, né, de sites dentro do WordPress, né, um plugin, enfim. E não é só isso, né? Além de você ter que aprender ali algumas coisas de WordPress, CSS, JavaScript, aprender também como é que funciona toda a mecânica de construção dentro do Elementor, tem muita coisa que tu precisa fazer, né? Por exemplo, uma animação, um gradiente, alguma coisa do tipo, né, que tu queira fazer de diferente para o teu projeto não ficar tão simples ou tão compactado ali em um formato específico, tu precisa assinar ou comprar outros plugins que por muitas vezes vão fazer o teu site quebrar, pesar, e para otimizar é bastante complicado. Então, como tinha muitas variantes, né, muitas coisas, assim, era uma curva de aprendizado enorme, eu nunca me interessei a sequer abrir um WordPress da vida. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu fechava só a landing page com o cliente, parte desse dinheiro eu pagava um web designer que era parceiro, né? E eu já tive alguns, né? E aí vem o primeiro problema. Toda vez que eu delegava, né, para um web designer bom, duas coisas aconteciam. A primeira é que eu não tinha problema nenhum, tá, com o projeto, só que o cara às vezes tinha uma agenda muito grande, porque afinal de contas ele é um cara muito bom, então ele tem os seus próprios clientes, ele pega outros projetos, outros designers contratam ele, e isso faz com que a agenda dele fique escassa. E com a agenda escassa, o que acontece? Ele começa a cobrar mais caro, e a margem de lucro para mim começava a diminuir. Então, por exemplo, eu lembro que logo no começo, quando eu comecei a prestar esse tipo de serviço, a fazer a landing page, né, e a terceirizar a parte da implementação no WordPress, um dos primeiros web designers que eu trabalhei em conjunto ali me cobrou R$600, e num outro projeto me cobrou 1.000, em um outro projeto a gente fechou um fixo, a gente fechou R$2.000 fixo, mas aí tinha mês que eu não conseguia pegar projetos suficientes para custear o fixo dele ali, então já meio que não valia muito a pena. E aí eu comecei a trocar muito de web designer, né, ver qual que era ali um que entregava minimamente um trampo bom, e em contrapartida ele não ia me cobrar tão caro, porque afinal de contas, às vezes, eu fechava, sei lá, um projeto de 3,5 e 2,5 ia pro cara e eu ficava só com 1.000, 1.500 ou a metade, né? E por muitas das vezes eu sentia que o meu trabalho era o mais pesado, porque afinal de contas a responsabilidade do cliente estava comigo, né? Às vezes eu fazia só
o layout, né? Então, tipo, eu trabalhava sozinho no layout. Às vezes eu tinha ajuda do web designer para me, sei lá, fazer o mobile da página, mas não era sempre, tá? E por muitas vezes também eu perdi o cliente, porque o cara sempre falava, velho, com quanto que eu fecho uma manutenção de um site, de uma página? Tipo, eu quero trocar essa cópia a cada mês, a cada 3 semanas. E aí ele acabava fechando com o web designer, que era ele que entendia como fazer essas alterações dentro do WordPress, entendeu? E, velho, isso me fudia muito, assim, porque por várias vezes eu perdi o cliente e tudo. Tá, aí em mais ou menos 2022 eu comecei... Não, minto. 2023 para 2024 eu comecei a ouvir de Framer, né? E não me interessou tanto na época, porque eu preferia ficar na parte de prospectar cliente, conseguir cliente e delegar para outros web designers, como eu acabei de falar para vocês. O problema é que os últimos web designers que eu contratei, né, que eu fechei um freela ali, um projeto específico, cara, me fuderam de um jeito muito grande. Fizeram um trabalho ruim e eram web designers que eu até paguei bem, tá? Paguei bem por projeto e, cara, não implementavam do jeito que eu fazia o design. Eu tinha muito problema de otimização, o cliente precisava de alguma alteração ou tinha algum erro técnico, eu tinha que esperar o cara responder no WhatsApp para mim responder pro cliente, e era um negócio assim, principalmente quando o cliente às vezes me perguntava alguma coisa que ele queria saber se era possível, e como eu não entendo, eu tinha que perguntar pro cara, e às vezes o cara sumia 1, 2, 3, sei lá, 3 dias assim, sem me responder, e depois do nada aparecia contando alguma história triste. Era basicamente isso. E aí, em 2023 para 2024, muita gente começou a fazer no nosso mercado, né, talvez algum de vocês que possam assistir esse vídeo aqui já deva ter ouvido falar de lançamento pago, né? E aí, um dos caras que fala bastante de lançamento pago no mercado, que é o Will Baldam, ele começou a falar que ele estava usando Framer na agência dele. Ele tem uma agência de lançamentos e tudo, e nos experts que ele estava lançando, só estava usando Framer. Foi aí que eu comecei a aprender também, porque a partir do momento que ele começa a falar isso, muitos clientes que eu atendi, que seguem ele também, começou a se interessar em implementar suas páginas no Framer. Por quê? Porque o Framer tem a hospedagem própria, né? A tecnologia deles é a melhor, é a da Amazon. O construtor é muito bom, tá? O layout dele aqui, ó, as ferramentas, se parece muito com o do Figma, a interface, né? Então, para quem já manja de Figma, a curva de aprendizado é menor. Tu não precisa pagar uma hospedagem por fora. Os planos são significativamente... caramba, agora falhou a palavra aqui. Significativamente, não sei se é essa a palavra correta. São bons. Quando tu coloca na ponta do lápis ali, que, por exemplo, tu vai assinar um WordPress, tu vai assinar ali uma licença do Elementor Pro para te fazer qualquer outra coisa de diferente, tu precisa assinar um plugin ou craquear um plugin que muitas vezes vai trazer um vírus pro teu site. Quando tu vê todos esses custos que tu tem com o WordPress, tu olha pro Framer e fala, cara, ou fica elas por elas, ou por muitas vezes o Framer fica mais barato, tá? E aí eu comecei a aprender Framer por causa dessa demanda que os clientes estavam pedindo, e eu não encontrava web designer que sabia trabalhar no Framer, e eu tive que me sair da minha zona de conforto e aprender. Só que isso foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque, primeiro, eu economizei com web designers, tá? Eu comecei a implementar as minhas próprias páginas. Toda vez que um BO acontecia, o cliente me perguntava alguma coisa, eu sabia responder, ou eu ia atrás de resolver. Foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida. E olha só, essa aqui é a página que eu apresentei no último vídeo aqui pra vocês, tá? E agora eu tô implementando ela, tá chovendo agora, uma chuva, porra, gostosa pra caramba aqui na minha cidade. E aí eu tô implementando, e velho, eu não demoro mais de 1h30 para implementar uma página, 40 minutos ali para deixar lisa já no desktop. Agora eu vou fazer o mobile, agora aqui eu só fiz o desktop dela. Cara, fica fiel, 100% fiel ao Figma, que era um problema que eu tinha toda vez que eu delegava, nunca ficava igual ao que eu fazia ali no Figma. E cara, eu implementando as minhas páginas, né, fica fiel. E também além de estar sobrando mais dinheiro no bolso hoje, por exemplo, eu fechei essa página aqui por R$12.000,
e os R$ 2.000 vem só pra mim, entendeu? Não preciso mais ficar pagando o web design por fora. Velho, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, se você hoje trabalha com lançamento, ou você é um cara que tem muito problema com web designer, muito problema com freela, cara, a tua saída vai ser aprender Framer, porque é uma ferramenta que está ficando bastante, mas bastante conhecida no mercado, principalmente no marketing digital, tá? E se tu é um cara que trabalha com Framer, tu vai ter muita oportunidade. Por exemplo, talvez em um próximo vídeo eu mostre para vocês um cliente que eu tenho aqui, que é um cliente de R$ 5.000, que eu fechei porque eu tava no grupo do WhatsApp, não, na verdade do Facebook, e um cara lá comentou: preciso de um web designer que trabalhe com Framer. Por incrível que pareça, só eu comentei no post dele, né? E era um grupo onde tem muitos designers, eu sei porque eu conheço, né, a galera ali, ou pelo menos a maior parte que tá no grupo do Facebook. Entrei em contato, fiz uma call, cara, descobri que o cara, ele é gestor de marketing de uma empresa muito, mas muito grande no nicho de IA, tá? IA. E aí ele falou: pô, a gente precisa trocar tudo que a gente tem do WordPress pro Framer porque o nosso CEO quer. Falei: cara, eu trabalho com isso e tal. Eu joguei ali, né, uma oferta para eu fazer as páginas pontuais que ele já tinha, e ele me ofereceu um fixo de R$ 5.000, só porque eu tava usando Framer. Então, assim, Framer é uma coisa, né, que vai abrir porta para muita, mas muita gente, tá? E eu acredito que 2026 vai ser uma ferramenta que vai dominar o mercado ainda mais, assim como o Figma, em 2021 começou, 2022, né, teve uma expansão, 23 explodiu assim, e hoje basicamente todo designer usa Figma. O Framer vai ser assim também, porque é uma ferramenta intuitiva. Para quem já trabalha com Figma, a curva de aprendizado é muito, mas muito curta, tá? E vai te fazer ter, com certeza, muitas oportunidades no mercado. É basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga conteúdo de Framer aqui para vocês no canal, sei lá, implemente uma página, implemente, sei lá, uma LP de captura, uma LP de vendas, ou traga algumas dicas práticas para quem trabalha no mercado de lançamentos, para quem trabalha no mercado de marketing digital e quer começar a aprender Framer, cara, comenta aqui nesse vídeo, tá? E eu vou trazer vídeos, né, apresentando a ferramenta e trabalhando, né, fazendo projetos na prática, projetos reais, tá? Não fictícios, para vocês poderem aprender aí de forma gratuita e de uma forma que vocês consigam aplicar dentro do mercado que vocês trabalham. Fechou? Tamo junto, é nóis e valeu. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.